Olá, minha irmã, meu irmão. O tema hoje da nossa palavra é a serpente continua enganando os filhos e filhas de Deus. Tá certo? Vamos agora viajar na nossa Bíblia aqui, tá? Fazer uma viagem para que nós possamos compreender a sua santa palavra. Peço que você, se não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, tá? Compartilhe com outras pessoas, tá? Que o tema é muito interessante, é um tema muito maravilhoso e nós vamos ser muito edificados, tá bom? Peço que você fique até o final, em nome de Jesus. Tenha compreensão da palavra, peço que você leia, peço que também que você pegue aí um papelzinho, anote e estude na sua Bíblia, tá bom? Nós vamos primeiro começar de Gênesis, tá? Capítulo 3, tá? Capítulo 3, vamos lá. Vamos primeiro orar, né? Para que o seu Espírito Santo de Deus venha nos dar entendimento. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, peço que o Senhor esteja aqui conosco, que o Senhor venha nos dar entendimento da sua santa palavra. Pai, abençoe essa pessoa que está aqui estudando comigo. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, pois bem, vamos lá começar. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, aqui ela já está botando uma dúvida. Não comereis? Que Deus disse que não comesse nada da árvore do jardim? Já vem uma dúvida aqui, né? Ela já vem lançando uma dúvida para que a gente pare e escute a voz do diabo, tá? A voz da cobra. Então, foi isso que Eva fez. Ela parou e escutou. E disse à mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus: não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, assim, ela já falou uma coisinha a mais: não tocareis. Então, Deus não falou isso, tá? Ele só falou: não coma, tá? Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí ela já disse: não, nem tocareis. Então, assim, ela já quis dar uma ajudinha aqui ao Senhor, né? Mas a serpente, ela lança essa dúvida e aí ela deu ouvido e parou e conversou com a serpente, né? Que nós não possamos conversar com ela de jeito nenhum. Deu dúvida na palavra do Senhor? Tá repreendido em nome de Jesus. Tá certo? Continuando. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Certamente não morrereis, mentira, né? Ela andou mentindo aí. Porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ela falou meia verdade, tá? Falou meia verdade. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele o comeu com ela. Então, assim, Eva, né, escutou a voz da cobra, parou, deu ouvido e comeu, tá? Ela foi enganada, tá? Mesmo ela sabendo que não podia comer, ela comeu. É que nem nós hoje também nós sabemos o que é certo e o que é errado, né? Mas às vezes vem um negócio tão bonito, tão cheio, legal, tão vantajoso para nós, e nós entra naquela e a gente se dá mal, mas a gente sabia. Sabia que aquilo ali é errado, mas a gente entrou achando que nós ia se dar bem, e aí nós se damos mal. Eu já entrei em cilada aí que só Jesus sabe, os que estão perto de mim. Então vamos lá o porquê que o diabo fez, né? Porque que a cobra falou mesmo verdade. Eu não vou ler tudo, mas você lê, por favor, todinho, tá bom? Vamos só ler o principal assunto. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem
E o mal, ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, o Senhor sabia, né? O homem teve o conhecimento do bem e do mal, que nem Deus, né? Ele sabe o que é o bem e o mal. O homem também teve esse conhecimento, tá bom? Então, Deus pegou, resolveu tirar eles para eles não terem que comer da árvore da vida, que se comesse, meu irmão, nós tava mais ruim do que nós estamos. Tá bom? Nós ia ficar velhinho e nunca ia morrer, né? E aí o negócio ia complicar mais ainda pra nossa vida, né? A pensou nós todos esbagaçados num acidente, nós vivos? Deus guarde. Então, enfim, Deus fez mais uma coisa maravilhosa pra nossa vida, tá bom? Ele nos abençoou e tirou nós de lá para que nós não pegássemos da árvore da vida, que com certeza nós queríamos pegar, que ninguém ia morrer. Então, Deus abençoou nós com isso aí, glória a Deus, e com mais outras coisas, né? Então, assim, a serpente, ela sempre quer imitar Deus. Então, nós vamos viajar mais um pouquinho. Nós vamos em Êxodo 7. A gente compreender um pouco mais, tá? Vamos lá em Êxodo 7, em nome de Jesus. Acompanhe comigo. Vamos lá, do 10. Vamos lá. Então, Moisés e Arão entraram a Faraó. E fizeram assim como o Senhor ordenaram. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos. E tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e cantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tomaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, assim, Arão, né, jogou a sua vara e ela transformou em cobra, e veio, ele mandou também os cantadores dele e fez a mesma coisa. Então, tudo que Deus faz, com a permissão de Deus, o inimigo também faz, tá? Igual. Engana muita gente? Engana a gente demais. Só não engana quem conhece realmente as escrituras. E tem gente que conhece e ainda é enganado, tá bom? Para vocês verem como o negócio é sério. Sério demais. Então, as 10 pragas, 7 pragas que Deus deu lá no Egito, tá bom? Todos que Deus fez, o inimigo também fez, tá bom? Todos. Então, a gente tem que prestar muita atenção o que vem de Deus e o que não vem. Toda vez ele endurecia o coração dele, tá? Ele endurecia. Então, que nós possamos ver, conhecer a palavra de Deus e não endurecer, tá bom? Que nós oramos sempre para que ele dê um entendimento da palavra dele. Então, a gente vai ler também, sabe o quê? Êxodo 20. Êxodo 20, tá aqui pertinho. Vamos ler também, para que nós possamos entender. Nós vamos no 8. Para vocês verem que o inimigo de Deus, né, o nosso inimigo, ele quer sempre imitar Deus. Olha só, é Êxodo 20, o 8 em diante, tá bom? Nós vamos bem rápido, vamos ver só esse aqui é um mandamento, que é o Êxodo 20, é os mandamentos do Senhor Deus. Peço que você verifique aí, observe aí. Vou ler só o 8, porque é um dos mandamentos que o inimigo também, ele quer ser adorado. Bora lá. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem tua filha, nem teu filho, nem teus servos, nem a tua serva, nem os teus animais, nem o teu estrangeiro que está dentro da tua porta. Tá certo? Então aqui, o dia do Senhor, qual é o dia? O sábado. Tem de Gênesis, Apocalipse falando do sábado, tá certo? Então, o dia do Senhor, o dia de adoração de Deus é o sábado. Mas o inimigo quer também um dia? Quer também um dia, e já tem, né? É o domingo. O domingo é o dia que ele quer ser adorado. O domingo é de Deus ou é do diabo? É de Deus, que foi ele que fez. Mas ele quer ser adorado no dia de domingo também, tá bom? No primeiro dia.
Então, a segunda-feira é o segundo dia, tá? O terça-feira, tá? É o terceiro dia. Quarta-feira é o quarto dia, tá? Então, o domingo é o primeiro dia e o sábado é o dia de santificação, um dia que o Senhor santificou, abençoou e descansou. O único dia que ele fez isso, tá? Mas os outros dias ele abençoou. Todos são abençoados. Todos os dias são abençoados. Mas o sétimo dia, que é o sábado do Senhor, é santificado, tá? E nele descansou e ele quer que nós também façamos. Mas o inimigo, ele quer um dia também para ele, né? Que é o domingo, e a gente já sabe que o domingo é de Deus, mas ele quer também um dia ele quer ser adorado um dia de domingo. E a gente sabe, né, que o domingo é o dia da adoração da cobra. Então, vamos continuar a nossa viagem. Peço que você tenha entendimento da sua palavra, tá bom? Eu tô falando aqui dentro da palavra, não é o que eu tô dizendo, é o que tá dentro da palavra, tá bom? Então, a gente vai ler... Não, nós não vamos ler o Êxodo capítulo 8. Agora vamos em Reis. Reis, tá? O 13. Vamos lá em Reis. Reis. Vamos lá em Reis. Do jeito que eu tô procurando aqui, você procura aí também, tá? Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Reis 13, já fui bem aqui, tá? Vamos lá no 15, para você compreender melhor. Como o inimigo, ele gosta, né, de ser igual, né? Ele nunca vai ser. Mas ele quer ser igual e engana muitas pessoas. Então lhe disse, venha comigo à casa comer pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tomarás, nem tornarás a ir pelo caminho porque fostes. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E tornou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito o voltar, e clamou ao homem de Deus que vieram de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à boca do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandará, antes voltastes e comeste pão e bebestes água no lugar que te disseram, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teu pai. Mais uma vez aqui, depois você lê até o começo ao final para você entender mais essa história, tá bom? Primeiro Reis, né? Primeiro Reis do 13 em diante, você lê até o final para você compreender melhor essa palavra maravilhosa. Mais uma vez estamos aqui, mais uma vez, né? O inimigo de Deus, a cobra, né? Botou na mente do profeta, né? Era um profeta de Deus, botou na mente, né, dele, fosse atrás do outro profeta de Deus, né? Para a morte do outro. Né? Então ele foi, enganou o jovem lá e ele voltou e realmente depois veio a palavra do Senhor para ele, né? E dizendo que ele ia morrer, né? E não ia ser... E você lê a etapa todinha que você vai entender. Então assim, gente, em nome de Jesus, busca a palavra. Não escute o que os outros dizem, escute o que Deus diz para você. Tá? Mais uma vez, um jovem foi enganado pela cobra. No lugar dele ter ouvido a voz de Deus, que é a primeira voz, não escutou a segunda voz, que era a voz do inimigo. Aí, então, o profeta foi usado pelo inimigo e depois foi usado por Deus, dizendo o que ia acontecer com o outro. Tá bom? Então, que nós possamos tapar brechas para que o inimigo não nos use para fazer mal a ninguém. Tá bom?
Então, vamos lá na nossa viagem, continuar a nossa viagem aqui. Agora vamos em Marcos, Marcos, tá? Marcos, capítulo 8. Marcos 8. Vamos lá, Marcos é o Novo Testamento, tá? Já cheguei aqui. Seria no nariz. Ah, não, já tô aqui no 8. Marcos 8, do 32. Vamos lá, do 32. E diz abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Mais uma vez aqui, se você ler do início lá, tá? Do início de Marcos, né? Do capítulo 8, você vai ver que Pedro foi usado por Deus, né? E agora está sendo usado pelo inimigo, tá? Então, Pedro aqui, querendo ou não, ele acabou dando uma brechazinha, o inimigo entrou e a gente pensa que é a gente mesmo falando. É engraçado, né? Quando Deus nos usa, a gente pensa que é nós mesmo, porque vem de nós, né? Sai da nossa boca, fala, só que vem de Deus, né? O bem que nós façamos vem de Deus. A gente pensa que é nosso, pensa que o mérito é nosso, mas não é. O mérito é de Deus, porque é Ele que faz, né, que faz a gente fazer o bem. Então, a mesma coisa que vem, né? O inimigo, a gente dá a brecha, o inimigo entra e a gente pensa que é nós mesmo, que vem de nós, a fala vem de nós, mas não é, né? Vem do inimigo, que nós possamos prestar bem atenção na palavra de Deus, tá bom? Para que nós não sejamos usados só pelo Espírito Santo de Deus, tá? E a gente pensa que é nossa, a palavra pensa que é nossa. Às vezes, o inimigo também, às vezes me usa, às vezes eu tô com raiva aqui, sai palavras que eu não sei nem de onde saiu, depois eu vou pedir perdão. Quer dizer, eu dou brecha, e o inimigo entra e joga as palavras que ele quer. E a gente pensa que saiu da gente, tá bom? Pensa que aquelas palavras veio da gente, a gente pede perdão e desculpa, e o ato foi nosso, porque a gente deu brecha, tá bom? Agora nós vamos... Peço que você tenha compreendido. Continue lendo, tá? Não desista. Se você já conhece a palavra, continue lendo. E se você não conhece, continue lendo do mesmo jeito. Agora nós vamos Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Vamos lá em Atos. Atos 2. Já cheguei aqui no Atos 2. Vamos lá. Interessante. Nós vamos ler agora o cumprimento do dia de Pentecostes. Vamos lá. E cumpriu-se dia de Pentecostes. Estava todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitados judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Todas as pessoas que falam línguas, que o Senhor dividiu as línguas, né? Todas as pessoas estavam naquele lugar ali. Muito interessante. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada um os ouvia falando na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando, como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos?
partos e medos, Elaminas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Rai, um monte. Todos compreenderam na sua própria língua, tá? Não teve nenhuma língua estranha que as pessoas ali não compreendessem. Claro, se eu falo português e alguém tava falando, os outros estavam falando inglês, em holandês e em italiano, eu não ia compreender. Eu só ia compreender o que estavam falando em português comigo, tá? Mas eu fui edificada, né? Você que fala em outras línguas também foram edificados. Todo mundo compreendeu na sua própria língua materna. Assim a palavra diz, tá bom? Então, você entendeu até aqui, né? Então, nós vamos agora para um lugar bem mais complicadozinho, que muita gente compreende, mas é complicado. Nós vamos aqui em Coríntios 14. Tá? Vamos lá em Coríntios 14. Coríntios 14. É o primeiro, tá? 1 Coríntios 14. Tá, achei aqui, tá? Vamos lá. Eu não vou ler tudo, tá? Eu vou só explicar aqui um pouco, mas que você leia, tá? Todinho, para você compreender a palavra do Senhor. Para que você, minha irmã, meu irmão, não seja enganado pela cobra, em nome de Jesus. E desde já, eu já tô falando para você que eu tô falando o que Deus está mandando dizer para você, o que tá aqui na palavra. Eu só tô falando o que tá na palavra, tá? Eu não tô aqui para tirar a sua opinião, o seu jeito de ser, tá? É o Espírito Santo de Deus que vai te convencer da verdade. É ele que vai te convencer, não é eu, tá bom? Já lembrando que não é eu que vou convencer você da verdade. É a própria palavra, o Espírito Santo que está contigo, que vai te convencer da verdade, tá? Vamos lá. Seguiu a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistério. Ok, vou parar bem aqui, porque bem aqui tem um ponto, tá? Mas peço que você continue lendo, tá? Para você entender até o final, para que você entenda o que Paulo tá querendo falar. Ele tá querendo falar lá de Pentecoste, tá bom? Vamos, então, eu vou explicar agora o comecinho aqui, que é o mais complicado, tá? Para que muitas pessoas estão aí, né, sendo enganado pela cobra. Então, quando ele diz assim, que, ó, porque quem fala em línguas estranhas não fala a homem, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Vamos lá. Deus, eu vou dar um exemplo aqui, Deus fala comigo em português, tá? Você fala inglês, tá bom? Eu vou falar com Deus, sou eu e Deus, só Ele me entende. Eu falo em mistério, sou eu e Ele, porque Ele me deu esta língua, apenas eu e Ele vamos entender, apenas eu e Deus vamos entender, tá? Então, assim, se você, né, se você fala em outras línguas, né, se você fala inglês, e fala em português. Eu vou ler mais um pouquinho para que nós possamos entender mais um pouquinho mais. Peraí, ó. Mas o que profetiza fala a homens para que edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica-se a igreja, tá? Parando bem aqui, tá? Então ele tá dizendo assim, aquela pessoa que fala em português, aonde eu estou envolvido, por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo fala inglês, e eu falo em português. Se eu falo só em português, né, eu estou edificando a mim mesmo. Mas se eu falo inglês também, português e inglês, e eu for pregar a palavra de Deus,
eu tô edificando também, né? Falando de Deus para outras pessoas. Então, as outras pessoas estão sendo edificadas, tá? Mas se eu falo inglês e português e eu não prego a palavra de Deus, eu não prego em inglês para ninguém, eu só falo em português, para que serve o meu inglês? Só para mim mesmo, só para mim. Só quem entende é eu e Deus. Entendeu? Eu não estou edificando ninguém no idioma inglês, tá bom? Eu não estou edificando, só ficou para mim. Então só serve para mim. Tá entendendo? Então só eu sou edificada. Tá entendendo como é? Então eu quero que você entenda isso, tá? Então o Paulo não está dizendo o contrário lá de Atos 2, não. Ele não está dizendo nada do contrário. Ele só está falando em línguas, né? Idiomas. Ele está falando em idiomas, tá? É em línguas, tá? Peço que você compreenda em nome de Jesus. E quero que todos vós falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, e não ser quem também interprete, para que a igreja receba edificação. Pois é exatamente o que eu falei agora, né? Então, se eu falo em línguas, falo em inglês e falo em português, se eu for falar em inglês, mas como eu sei em português e você sabe português, eu vou falar em português para que você também seja edificado. Tá certo? Essa é a mensagem que Paulo está falando para você. Muitas pessoas confundem isso com línguas estranhas que não entendem, tá? Pensa que aquela língua sai dela mesmo. Mas como a gente já viu, né, lá em Marcos, que Pedro também foi usado, né, pelo inimigo, e ele falou, saiu da boca dele, tá? Pensa que é ele mesmo falando e não é, tá? Às vezes a gente pensa que é nós mesmos falando e não é, tá? A mesma coisa é aqui. Essas pessoas que falam línguas estranhas, que nem sabem o que é, muitas agora já alguns aí já sabem, conseguem interpretar, fala e interpreta. Gente, peço que vocês observem a palavra do Senhor, tá? Observe que o inimigo imita tudo, ele também quer imitar o que aconteceu lá em Pentecoste. Ele fica enganando um monte de pessoas assim, tá bom? Peço que você leia até o final, tá? Que eu tô dando essa explicação aqui no início, porque eu não vou ler, porque é muito grande. Então, que você leia até o final, que Paulo também vai explicar. Ele vai dizer assim, olha, Paulo, ele falava um monte de idiomas, muito, tá? Então, se ele falava em português, e aqui só tinha o povo que falava em português, qual proveito tem ele falar inglês para nós se nós não ia entender nada? Lá no final ele explica isso. Lê em nome de Jesus para que você entenda, tá? O que ele estava querendo dizer é isso, tá? Não é que fale língua estranha. Peço em nome de Jesus, tape essa brechinha aí, tá? Não é que você não seja espiritual, não é que você não confie no Senhor, tá? Mas é que nós fomos ensinados muitas vezes nessas coisas e acaba a gente acreditando nisso e não prestando atenção que tem realmente aqui dentro da palavra, tá bom? Peço que você compreenda, entenda entendimento da sua palavra, leia em nome de Jesus. Não é eu que estou dizendo isso, é a própria palavra que está falando, tá bom? Peço que você leia. Nós vamos ler também mais um pedacinho para que você entenda de um assunto muito interessante também. Vamos voltar para o 13 também, tá? Para a gente compreender, mas tem pessoas também que dizem que falam em língua de anjos. Vamos lá para que nós possamos também entender isso. Ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, que outras versões falam amor, que não tivesse amor, seria como um metal que soa ao como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé e maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria.
Então, ele falasse, se ele tivesse esse dom de transportar até as montanhas, se ele falasse em ciência, se ele falasse em muitas sabedorias, e se ele falasse a língua dos homens, e se ele falasse a língua dos anjos, e não tivesse amor, isso não adiantaria de nada. Então, ele não fala que que tem o dom de anjos, que a voz de anjo, não tem a língua de anjo, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. Compreenda o que ele está dizendo. O único canto que tem falando sobre isso, tá bom? E se tiver mais algum, fala aí onde é que tem, porque eu não conheço não, tá? Eu já li bastante, eu só vi isso aqui. Aí se tiver mais, tá bom? Porque às vezes a gente lê, e às vezes a gente não... Às vezes, nossa, eu li tudo isso aqui, não vi isso aqui. Porque a palavra de Deus é viva. E ele diz que a palavra dele dura para sempre, né? É viva e eficaz, ela se renova a cada dia. Então, eu não sou conhecedora da palavra eternamente, né? Então, só quem é conhecedor de Deus, da palavra dele, é ele mesmo, tá? Mas o inimigo, ele usa a palavra de Deus para nos enganar também, tá bom? Ele diz meias verdades que não é verdade, tá? Eu espero que isso seja o suficiente para que você venha compreender melhor a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem fé, que você pare de falar em línguas estranhas, que pare de falar em língua dos anjos. Eu não estou dizendo nada disso, tá? Quem vai te convencer dessa palavra é o Senhor Espírito Santo de Deus. Ele que vai te convencer, não é eu. Apenas eu estou sendo usada por ele para que eu leia a palavra dele, para que venha dar compreensão e ele dá uma explicação melhor para você. Mas é ele que vai te dar entendimento da palavra dele, tá? Vamos lá em Atos 10, para você também entender um pouquinho também de um assunto aqui muito interessante. Atos 10, estou bem aqui. Atos 10, vamos ler do 9. 10 do 9. 10 do 9. Tá, vamos lá, vou ler aqui só um pouco, tá bom? Para que você leia até o final, né? No começo ao final, que você venha compreender. Anote aí, tá bom? Atos 10, 9. Eu vou ler aqui, mas você, quando for ler, lê no início para você compreender até o final. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto Lu preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Tipo que ele dormiu, né? E ele teve uma visão. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E ele foi-lhe dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Vou parar bem aqui, depois nós vamos continuar. Então, assim, se nós for ler só isso aqui, só até aqui, a gente vai entender que Deus purificou aqueles animais imundos, as coisas que tem aqui na terra imundo, e pode comer. É lícito comer, não é imundo, tá? Se a gente parar aqui e pensar assim, nossa, né, um ponto aqui, pronto, parou. Parou aqui e toda comida eu posso comer, tá? Toda comida é limpa, né? Então, ele não quis dizer nesse sentido, tá? Eu vou ler só mais um pouquinho para você compreender um pouco, né, do que ele estava falando, do que a visão estava dizendo para ele. E estando Pedro duvidado entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. E eis que os varões que foram enviados por Cornélio
pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E, descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu. Quem procuras? Qual é a causa por que estás aqui? Então, assim, eu vou ler até aqui, depois você lê até o final, tá? Então, o que Deus estava falando para ele, que ele tinha que pregar para outras pessoas. Tinha o Cornélio, que ele estava já de jejum há vários dias, né? Para que o Senhor falasse alguma coisa para ele. Ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa de bom coração, tá? Então, ele orou muito pedindo a Deus. E o Senhor o abençoou e mandou, né, para que ele viesse. O homem lá, o Cornélio, também teve outra visão e mandou, né? Então, o Senhor também deu outra visão para Pedro, para que ele não fosse até Cornélio, né? E ali abençoasse e falasse o que Deus tinha que falar para eles. E não fizesse acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, nem de cor, nem de raça, nem de ninguém. Aquela pessoa que busca realmente a Deus do fundo do coração, que jejua, que busca, que lê a sua palavra, que busca, essa pessoa é purificada. Essa pessoa é amada por Deus. Essa pessoa é ensinada, meu irmão. Então, se a gente for ler até ali, a gente vai entender que é animais, tá? Animais imundos que o Senhor purificou. Mas se a gente ler até o final, a gente vai ver que ele estava purificando as pessoas que buscam ele de verdade, que não era para Paulo ter excepção de pessoas, era que é para ele ter que amar as pessoas dependendo de que seja, de que raça, de que cor, de que tudo. Pessoas, dependendo de que seja mendigo ou não, entendeu? Então, que o amor, né, que a gente venha pregar para as pessoas, dependendo de que raça, de que cor, de tudo. Tá certo? Então, isso é maravilhoso. Então, por isso que é bom a gente conhecer a palavra do Senhor e ler toda, compreender um pedaço ali, compreender um pedaço aqui, que aquele pedaço ali se completa ali, tá bom? Então, o inimigo também, ele quer ser adorado em tudo que o Senhor bota, ele também quer ser igual. O joio também é igual, o joio e o trigo, né? A gente só sabe quem é quem quando na hora da colheita que tira os grãozinhos, né? Aí o grão é o trigo e o joio não tem nada. Tá bom? É muito parecido as coisas de Deus com as coisas do mal. Então essa língua aí que não existe, gente, só existe aí, não sei nem para algumas pessoas que falam em línguas estranhas aí, não existe, tá? Peço que você busque a Deus realmente, tá? E busque, leia a palavra dele, entenda, tá? Quando vier uma pessoa falando em línguas assim, converse com ela com amor, tá? Mostre na palavra, diga para ela que aquilo ali não vem do Senhor, mas o inimigo ele imita tudo, tá bom? Mas eu não tô dizendo que isso aí é errado, não, se você não aceita, se você quer manter isso aí, tá? Continue com isso aí. Olha, gente, eu tive um sonho muito interessante. No outro vídeo, eu vou falar sobre esse sonho para você. Por isso que eu resolvi não, o Senhor botou no meu coração que eu nunca na minha vida eu ia falar desse assunto, que eu acho um assunto muito complicado, tá? Eu acho um assunto muito, muito, muito complicado, que muitas pessoas maravilhosas, que eu amo muito, né, acreditam nessas línguas, tá? Sabe, elas saem de mim, é de mim, eu sei que é delas, mas elas pensam que é delas, tá? Pensa que é, tá? Não é porque elas não sejam espirituais, não é, porque o inimigo é ruim mesmo, tá? Então, assim, que o Senhor venha te abençoar, te dar entendimento da sua palavra. Se você foi abençoado, você mande esse vídeo para outras pessoas, para que as pessoas também sejam abençoadas. Compartilhe, curta, se inscreva
tá, no canal, para que a mensagem do Senhor chegue mais pessoas, pessoas honestas, pessoas sinceras, que existe muitas pessoas sinceras. Eu não tô pregando aqui, gente, igreja nenhuma, eu tô falando da palavra do Senhor, tá bom? Da palavra de Deus, o que Ele tem para nós hoje, tá? Então, que nós não seja enganado pelas coisas bonitas, pelas falácias do povo, tá bom? Peço em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus, tá? Esteja aí na sua casa, na sua mente, no seu coração, que venha dar entendimento à sua palavra realmente, tá bom? E leia, examine as escrituras, para que você não seja enganada, em nome de Jesus, tá bom? Obrigada, Jesus, obrigada, pessoal, por estar aqui comigo até agora, tá bom? Eu não sou doutores da palavra, eu não tenho idiomas, né? Não tenho formatura, não tenho, mas assim, o Senhor é que botou para me falar isso, tá bom? Ele já vem me incomodando para que eu venha falar disso, porque muitas pessoas me procuram falando sobre esse assunto. E é um assunto realmente muito complicado. E o Senhor me lembrou de todas essas palavras, de todos esses versículos, tá? Para que viesse completo, para que você viesse entender completo a sua palavra, tá bom? Qualquer dúvida, comente, tire alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, tá? Pergunte, tá certo? Mas quem vai tirar as tuas dúvidas não é eu, não é ninguém, tá? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que tá contigo, que vai te dar todos os sedimentos da sua palavra. Fique com Deus, o Senhor te abençoe. Muito obrigada por estar aqui até agora comigo, tá? Se você gostou, compartilhe. Deus abençoe ricamente, espiritualmente, principalmente. Amém, meu irmão, amém. Glória a Deus.